Bom dia, Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Passou o carnaval, passou toda a alegria. Naturalmente, você que participou do Renascer, do Renovar, que aconteceu em toda a cidade de Fortaleza. A Fortaleza está sendo banhada pelo Espírito Santo através desses eventos que aconteceram no período de carnaval. E é ainda com a alegria do carnaval com Jesus que nós estamos recebendo aqui a Marta e a Valéria. Elas fazem parte do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Bom dia, Marta, bom dia, Valéria, uma alegria receber vocês. Eu queria começar com a Marta. Marta, como é que surgiu, assim, esse teu ministério dentro do movimento, que é o do ensino, da formação? Como é que surgiu? Primeiro, bom dia a todos, né, os nossos telespectadores, e agradecer ao senhor Ibiapina por mais esse convite, né? Nós tivemos aqui inicialmente em 2023. Exatamente. Nós estávamos iniciando há pouco tempo o nosso grupo de mães na Igreja Cristo Rei, e com o seu convite, né, assim, deu uma visibilidade muito grande para a gente. A paróquia se mobilizou para assistir o programa, então depois foi divulgado nos grupos para as mães do interior, que tinha o programa que falava sobre as mães. E aí eu queria lhe agradecer, porque a partir desse primeiro momento que nós estivemos aqui, né, e estamos retornando agora, quase 2 anos depois, nós tivemos um incremento muito significativo, tanto de mães dentro do nosso grupo, da Cristo Rei, como no nosso estado, como um todo. Eu que agradeço, porque quando eu entrevistei vocês pela primeira vez, que eu conheci o movimento, eu já amei o movimento, né? Porque realmente esse movimento Mães que Oram pelos Filhos é um movimento realmente que veio do coração de Deus e de Nossa Senhora. E isso também me fez amar esse movimento, né? Porque é a pluralidade da igreja, né? Como a igreja é rica nos carismas, nos movimentos, como é linda a nossa igreja católica, não é isso? É verdade. E assim, a nossa padroeira, a padroeira do nosso movimento é Nossa Senhora de La Salette, Sim. né, que é aquela mãe que aparece, né, nos Alpes, na França, e que chora pelos seus filhos, né? Aquela mãe que vem pedir reconciliação, vem pedir conversão, vem pedir oração. E aí, a Ângela, a nossa fundadora do movimento, sempre diz assim: não fomos nós que escolhemos a Nossa Senhora de La Salette para ser nossa padroeira, foi ela que nos escolheu, né? Porque nasceu também no coração da fundadora essa moção, né, de conhecer a história de La Salette, e depois, junto com o diretor espiritual, na época, eles sentirem que a padroeira que nos representava, embora Nossa Senhora seja a mesma, né? Sim. Nossa Senhora de Fátima ou de Guadalupe, muda só a denominação do local onde ela apareceu, mas é muito significativo esse amor de mãe, né, que vem pedir conversão para o filho, vem chorar pelos pecados da humanidade, e a gente, como mãe, também se coloca nesse lugar, né, de Sim. pedir a reconciliação, de orar pelos nossos filhos, né, de pedir a reconciliação da nossa família. Sim. Né? O nosso carisma é a reconstrução da família pelo poder da oração. Sim. Né? Então, a gente se coloca muito nesse lugar de mãe. A gente vê esses movimentos surgindo, é um movimento novo, e já é tão grande, já tão bem aceito pela igreja, né? E cada vez mais aumentando o número de pessoas que participam. Porque eu vejo que as mães que oram pelos filhos, a gente pensa que o efeito da oração é só para os filhos, mas ali atinge toda a família, né? Toda a família. Então, a nossa fundadora costuma dizer, às vezes a mãe ela vai procurar um grupo pensando assim: eu vou rezar pelo meu filho. Aí, quando ela conhece o movimento, ela é que é transformada, ela é que é convertida. Sim. Ela passa por todo esse caminho de santidade que foi traçado, né? Ela vai ser uma mãe reconciliada, ela vai aprender a perdoar. Sim. Ela vai buscar os sacramentos, ela vai se tornar uma mãe de oração, ela vai buscar a Eucaristia, né? Ela vai ser uma mãe missionária, ela vai se colocar a serviço depois da igreja. Então, quando ela vai para o movimento achando que eu estou indo rezar pelo meu filho, porque ele é quem está com problema, e ela descobre que ela é quem é o canal de cura da sua família. Por isso que o carisma é a restauração da família pelo poder da oração de intercessão. Então, assim, transformando a mãe, você transforma a família.
E transforma a família, transforma toda a sociedade. Exatamente. Né? E realmente como a sabedoria de Deus, né? Quer dizer, por que surgiu esse movimento? Por que Deus quis esse movimento, né? Porque não é só os filhos, é a família. E a pátria é a família ampliada. Então, se as mães, além de educar e dar também aos filhos a oração, a intercessão, eu sempre digo que quando a mãe reza pelos filhos, o poder da oração é muito maior do que qualquer outra pessoa que orem pelos filhos, né? Quando, por exemplo, meus filhos pequenos, quando eles ficavam doentes, eu não levava para o médico era eu, é a oração. Então, quando a gente ora pelo filho, é um amor tão grande que a gente tem, né, diante de Deus, que Deus tem o amor que transforma, o amor que cura. E eu vejo muito isso nas mães, né? Porque nas mulheres que já nasceram com esse instinto de ser mãe, né? Então, eu queria agradecer a presença sua e da Valéria, e colocar o programa sempre à disposição de mães que oram pelo filho. Agora, eu gostaria de saber, no carnaval, vocês vão brincar o carnaval? O período de carnaval, as igrejas geralmente fecham, assim, não tem grupo de oração. Mas depois que você inicia numa caminhada espiritual, mesmo que você vá, a gente até brinca assim, né, no período de recesso, às vezes as mães coordenadoras, formadoras estão cansadas, a gente dá, às vezes, um recesso de final de ano. Mas a gente diz assim, oração não tira férias. Então, oração, não existe carnaval, não existe nenhum feriado de festa que faça você se distanciar da oração. É verdade, então, é verdade. A oração não tira férias, independente de qualquer lugar que você estiver, você já tendo essa vida de caminhada espiritual, você não olha mais as coisas como você via antes. Né? Como você falava num programa que eu assisti, essa alegria que não está vinculada a você estar num ambiente festivo, ou com música, ou com dança, né? É uma alegria que permanece na pessoa em qualquer lugar, em qualquer momento que ela esteja vivendo. É verdade. Até nas dificuldades. Até nas dificuldades. Sempre alegre. Eu sempre digo e volto a repetir que a minha imagem de Jesus, sempre vejo Jesus sorrindo. Né? Então, e Nossa Senhora, né? Eu me lembro agora que quando ela apareceu em Medjugorje, ela disse que quando nós estamos com o texto na mão, estamos segurando na mão de Nossa Senhora. Não é? Você está com o texto, está segurando a mão de Maria. Então, muitas vezes, nas minhas dificuldades, que eu não tenho coragem nem de dizer Ave Maria cheia de graça, eu pego o texto e saio passeando. Mãe, vamos passear, que eu não estou sem condição nem de dizer uma Ave Maria, mas segura na minha mão, vamos caminhar, vamos conversando, né? Então, a mãe de Deus, que é a padroeira de vocês, né? Como mães, então o movimento só tem que ganhar. Não o movimento, mas o reino de Deus, como Deus pediu. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É verdade. Na aparição de Nossa Senhora em La Salette, ela termina, né, a mensagem dela aos dois garotos, né, que eram o garoto Maximino e Melânia, e ela diz isso, né, ide meus filhos, e dizer isso a todo o meu povo, ou seja, divulgue a mensagem do meu filho. Então, Nossa Senhora não pede nada para ela. Ela repete as palavras de Jesus quando ele diz para os apóstolos, né? Vão em missão, vão pregar o evangelho a toda criatura. E aí Nossa Senhora vem, reforça esse pedido do filho dela. Então, ela vem pedir para que aquelas crianças divulguem essa mensagem dela para a humanidade. Né? É o coração da mãe que não para de suplicar, de interceder, de perdoar, né? De buscar a conversão de seus filhos. Graças a Deus, nós estamos aqui já encerrando esse primeiro bloco. Eu gostaria de colocar para você e para a Valéria, assim, as pessoas que estão nos assistindo, as mães que estão nos assistindo, que querem participar, como participar? Tem um Instagram, tem alguma coisa que possa... Tem, é o que eu falei, né? As redes sociais é Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Pode buscar no Instagram. Tudo junto? Mães que Oram pelos Filhos Oficial. E aí no YouTube tem muito conteúdo, né? Porque tem um serviço de música, tem muitos vídeos que são gravados com formações. Sim. Então, as mães podem participar de uma reunião sem nenhum compromisso, elas vão para ver se gostam, e geralmente elas ficam. Né? O nosso grupo começou virtual na pandemia, com pouquíssimas mães, foi aumentando, e hoje a gente tem uma presença assim, de em torno de 35 mães nos encontros.
né? Porque tem sempre aquelas que não podem por alguma circunstância, mas sempre vem, a gente tinha uma sala na nossa paróquia, uma sala que ficou pequena, o padre teve que nos dar um auditório, que a gente já não estava mais conseguindo comportar, né, de forma confortável as mães. Então, elas podem buscar nas redes sociais, como eu falei, ou então quase todos os bairros daqui de Fortaleza já tem, pelo menos alguma igreja, a Igreja da Glória tem movimento, né, a Cristo Rei, em vários bairros. Então, assim, liga para a sua paróquia. Se não tiver, através das redes sociais, elas entram em contato com as coordenadoras, com alguma coordenadora do movimento que tem aqui no estado, e elas direcionam, tem uma formadora na igreja tal, fala com ela. Tem uma coordenadora na igreja. E aí, através da gente, eu recebo no meu WhatsApp, muitas mães às vezes perguntando, tem algum grupo perto da rua tal, do bairro tal? E a gente vai direcionando de acordo com onde for mais próximo, mais conveniente para aquela mãe poder participar. Ótimo. Valéria, você é ministra da Eucaristia, né? Sim, também. Como foi esse chamado e dá tempo você servir a Deus nas mães e ainda como ministra da Eucaristia? Tá, com certeza, né? Eu sou ministra lá do Cristo Rei, né? E lá no Cristo Rei, como ministra, eu senti ainda a falta de ter algo mais, vamos dizer assim, para mim, não só de doação, né? Sim. E foi aí que eu procurando, lá durante a paróquia, me falaram do grupo. Então, assim, eu sirvo às segundas-feiras, lá no Cristo Rei como ministra, na missa das 17 horas, e às terças-feiras estou lá no grupo, não falto, né? Porque é algo assim que me preenche, né? Assim, é muito importante para mim. Tenho as minhas missas, as adorações, né? Os grupos de WhatsApp de Cerco de Jericó, desde a pandemia, que ninguém, né, tinha as igrejas fechadas, da qual a Marta também faz parte lá comigo, né? Então, assim, como ela diz, a gente não tira férias de oração, né? Tem que estar sempre rezando e intercedendo, né? Quando a gente diz sim a Deus, né, aí a gente não tem mais sossego, viu? Que diga eu isso, né? Mas é uma alegria servir a Deus com alegria, servir a Deus com as mães que oram pelos filhos. Então, servir a Deus sempre, e que Deus nos dê a graça a cada um de vocês, cada vez mais, prossigam nessa missão com todo o amor, com toda a dedicação, com esse coraçãozão de mãe que ora pelos filhos. Muito obrigado, e vamos para o nosso segundo bloco. Pois não. Não. Eu queria dizer assim, que o senhor é para nós uma inspiração, viu? Porque a gente está caminhando, digamos assim, engateando, né? Eu, como movimento de mães, comecei, né, fui chamada a esse movimento em 2019, quer dizer, foi um dia desse. E quando eu escuto o senhor contando a sua trajetória, que vai virar livro, eu já estou curiosa para ler. Eu já vou reservar um livro para você. Pronto, bom prazer. E aí é que a gente vê realmente assim, com todas as dificuldades pessoais que o senhor já viveu e seus testemunhos, mas a gente vê quando você está a serviço, você encontra força que você nem sabe de onde vem, você tem... eu nunca imaginei que eu estaria à frente de uma coordenação, de um grupo de mães que oram. Eu era uma pessoa... Sempre fui católica, mas eu não era uma pessoa que frequentava a igreja, que tinha formações. Mas quando o chamado vem, Deus, você nem sabe como que começa. Como eu comecei um grupo numa pandemia, fazendo com meia dúzia de mães, pelo computador, e aí, de repente, você está num auditório de uma igreja com... Né, num evento com muitas mães. Então, assim, realmente é Deus. E o senhor é uma inspiração, porque tantos programas, tantas coisas que a gente escuta que estão hoje aí dando muitos frutos, aí diz assim, foi o Ibiapina que começou, foi com o Ibiapina que... Né, e é uma trajetória longa. Então, assim, a gente que está iniciando, engateando, o senhor se tornou uma inspiração para a gente, viu? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E a inspiração lá e cá, vocês também nos inspiram, porque é uma alegria entrevistar vocês, é uma alegria fazer o programa, né? Muitas vezes eu amanheço o dia para gravar, eu não penso o que eu vou dizer, o que eu vou gravar, sabe? Eu venho para cá, sento aqui, bato um papo, e Deus vai nos conduzindo. É o Espírito, o próprio Espírito Santo, o sopro do Espírito, que nos impulsiona para estar olhando para essa câmera e dizer... Como é bom ser católico. Vamos para o segundo bloco.
Olá, eu sou Diego Amorim, jornalista, e quero falar para vocês um pouco sobre a Luminous Play. Realizar o trabalho com podcast aqui na Luminous tem gerado vários resultados no nicho do meu trabalho. E se você também deseja conhecer mais um pouco do que é a Luminous Play, os trabalhos que eles realizam aqui, você pode entrar diretamente em contato com eles pelo Instagram, Luminous Play, e conhecer um pouco mais de tudo que é feito aqui, como podcast, vídeos institucionais, videoaulas, clipes, como também VTs para empresas. Isso você encontra dentro do processo do que é feito diariamente com essa equipe profissional e que leva o resultado que a sua empresa deseja. Luminous Play, dando um play na sua ideia. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia. É com muita alegria de estarmos com você, com o nosso programa Semeando. Já no primeiro bloco, nós conversamos sobre o movimento Mães que Oram pelos Filhos. E nesse segundo bloco, para finalizar o programa, nós convidamos a doutora Vanessa, ela que é jovem, doutora. Eu gostaria que você se apresentasse, Vanessa. Obrigada, Sr. Ibiapina, pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada em receber o seu convite. Eu que lhe admiro tanto, lhe acompanho há tanto tempo, fico muito feliz em estar aqui e em participar do programa com o senhor. Vanessa, você tem 2 faculdades, não sei quantas, já viajou pelo exterior, pelo mundo todo, né? Você poderia contar um pouco da sua história, onde estudou, como chegou aonde você está? Sim, eu já estou aqui, não tenho vergonha de dizer a idade, tenho 32 anos, tenho realmente 2 faculdades, uma pós-graduação, e sempre gostei, na verdade, sempre pensei em trabalhar logo cedo, né? Sim. Então, mesmo aí com as condições favoráveis, graças a Deus, que Deus me possibilitou ter uma família, né, com condições boas, assim, que pudessem me oferecer muitas coisas, mas eu sempre tive a vontade, na verdade, o desejo de querer alcançar as minhas coisas pelo meu próprio crescimento mesmo, né? Sim. Então, por conta disso, eu fui realmente ali com o intuito de me esforçar e trabalhar cedo, né? Vi essa necessidade em buscar esse crescimento pessoal, na verdade, primeiro profissional, que depois vem também o crescimento pessoal com isso, né? O trabalho, ele envolve para a gente, assim, ele nos possibilita ter responsabilidades, adquirir responsabilidades, cumprir horário, né? Conviver com outras pessoas. Então, às vezes, na verdade, o trabalho, ele nos dignifica como homem, né? Como diz a Bíblia, na verdade, Sim. né? Então, tem todo esse envolvimento por trás disso. Eu vejo, sim, essa necessidade da gente buscar cada vez mais essa questão, principalmente hoje os jovens, né? De buscar realmente o crescimento através do trabalho, através dos estudos. Isso é algo que é necessário no mundo de hoje, o aperfeiçoamento realmente no sentido profissional. Você, primeiramente, fez vestibular para Direito, foi? Comércio Exterior. Comércio Exterior. Sim, foi a primeira faculdade que você fez. A primeira graduação. Como foi essa experiência para você e como está sendo para você na prática hoje? O que ela te possibilitou? A minha primeira graduação, é engraçado, Sr. Ibiapina, porque eu sempre tive essa vontade de cursar de fazer esse curso, né, de comércio exterior. Então, na verdade, acredito que Deus nos capacita. Todos os dias Deus nos capacita, né? Então, eu sempre tive essa vontade e, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de alcançar. Então, hoje, eu sou muito feliz com o que eu faço, que ser graduada nisso, né? Já tenho aí 14 anos de profissão nessa parte de comércio exterior. Hoje, eu tenho uma empresa e eu sou feliz porque, através da minha empresa, eu posso ajudar outras pessoas. Então, hoje, quando eu envio um contrato, alguma proposta, é sempre no sentido de poder ajudar aquelas pessoas a alcançar o que eles querem. Então, eu tenho muito isso em mente, tanto através do pensamento de ter esses clientes, no sentido de fazer com que eles consigam alcançar algo a mais,
como também através dos meus colaboradores. Então, eu sinto essa vontade, esse desejo de realmente de ajudar, de contribuir. Então, isso está guardado no coração e é um desejo meu o crescimento da empresa não é nem tanto o objetivo meu de alcançar grandes coisas, mas no sentido de poder ajudar as pessoas que estão comigo. Maravilha. E essa tua experiência no exterior com outras culturas, como foi a primeira experiência no exterior e como foi depois das experiências subsequentes? Eu tive a oportunidade, há um pouco mais de 10 anos atrás, de ir para a Inglaterra fazer um curso de inglês lá. E realmente foi no sentido de aperfeiçoamento da língua, né? Então, um país com a cultura completamente diferente da nossa. Lá acho que o fuso horário, se eu não estou enganada, são mais 4 horas ou são mais 5 horas. Então, todo o país tem essa questão de dificuldade em relação ao fuso, né? Lá é um país que me acolheu bem, mas, obviamente, tive bastante dificuldade nos primeiros dias, né? Nos primeiros momentos. Eu que, quando viajei, eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha andado de metrô, nunca tinha andado de trem. Então, foi meu primeiro desafio, foi no avião logo, primeiro grande momento. Desafio. Um grande desafio. Você teve também lá pela China também? Eu viajo... costumo viajar para a China, mas a trabalho. Sim. Né? Então, quando eu vou para a China, é uma cultura ainda mais diferente do que a nossa. Lá, o fuso horário, eu acho que são 13 horas a mais. Sim. Então, quanto hoje pela manhã, lá já é à noite. Então, essa dificuldade do fuso horário é bem complicado para a gente. E a pessoa do chinês, como é? E o chinês é uma pessoa, seu Biapina, que eu aprendi a admirar. Sim. Eu percebo deles pessoas que gostam muito, que são pessoas para servir. Eles são essas pessoas que servem, que gostam de servir. Não é à toa que a China é um país fornecedor para o mundo. Então, é um dos maiores fornecedores do mundo, é a China. Então, já vem deles esse sentimento de oferta. Sim. E eu percebo muito isso nas reuniões que a gente participa. Eles são aquela pessoa que, quando vão falar com você, eles lhe cumprimentam e baixam a cabeça no sentido de reverência. Sim. Então, eles veem a pessoa que está do lado, em termos de negócio, como uma pessoa que eles olham como um olhar de superioridade. Isso é interessante, que, na verdade, isso não quer dizer que somos pessoas superiores, né? Sim. Obviamente. Mas eles eles encaram dessa forma. Agora, você também é irmã de comunidade Shalom, né? Você está num grupo de oração. E essa experiência, como foi que você chegou a entrar? Quem lhe convidou? Como foi? É interessante essa história porque, na verdade, um belo dia eu estava trabalhando e aí tinha acabado de voltar do Shalom, porque nesse dia eu acho que eu tinha ido, não lembro se eu tinha ido na capela, não lembro, mas eu estava no Shalom há algumas horas atrás nesse dia. Sim. E aí eu conversando com uma pessoa que é até meu cliente, que é do Shalom, eu perguntei para ele, fulano, onde é que eu posso encontrar um grupo de oração que seja para pessoas solteiras e que seja para pessoas maiores que 30 anos? Porque, geralmente, os grupos de oração hoje ou são para pessoas casais, né, os encontros de casais, ou são para jovens abaixo de 20 anos. E aí eu não me enquadrei nisso, né? Sim. E aí ele falou, não, eu vou falar com fulano de tal, e falou com outro. E poucas horas depois veio uma pessoa do Shalom e me convidou para participar dos grupos de orações às terças-feiras. E como é que está sendo a sua experiência? Enriquecedora, Biapina. É um sentimento que Deus nos deu. Eu tenho certeza que foi um convite de Deus. Deus tinha esse propósito para a minha vida. E cada vez que eu vou, eu tenho assim mais vontade de permanecer indo. Porque é algo que, quando eu volto, eu nunca volto a mesma pessoa. Eu sempre volto uma pessoa assim, com um sentimento ainda com mais vontade de sentir a presença de Deus. Então,
as terças-feiras, assim, todas as terças-feiras que eu vou, eu passo a semana, assim, numa presença, num sentimento, assim, que fortalece a alma. Então, é algo, assim, que enriquece espiritualmente. Então, você como empresária, naturalmente empresária é uma profissão, assim, de negócios, né? Quer dizer, tem muita razão, né? Primeira razão, ver análise. Qual mensagem você daria para esses empresários nessa questão de buscar a Deus também e para se alimentar dessa espiritualidade, não só do Shalom, como grupo de oração, renovação, em vários movimentos. A nossa igreja é muito rica, né? Sim. Mães que oram pelos filhos, tantos outros movimentos. E gostaria que você fizesse a sua mensagem, mas antes da mensagem eu queria agradecer a sua presença. E eu vejo que você é uma pessoa determinada, né? Desde nova, né? No seu objetivo, e vai, consegue e vence. E agora com essa força do Espírito Santo, que vai lhe conduzir, né? Que ele possa conduzir para que você seja também da família Semeando. Muito obrigada. Mas a mensagem que eu tenho para os empresários, né, ou qualquer pessoa que necessite sentir a vontade de Deus, eu acho que, principalmente quando a gente tem um propósito, como o senhor bem falou, é colocar sempre Deus em primeiro lugar. Porque Deus abre as portas, Deus abre as janelas, então Deus faz acontecer. A gente tem que dar o primeiro passo, mas quem dá o caminho é Deus. E eu escutei muito também no grupo, né, um pastor comentando que os nãos também são de Deus. Então, às vezes, quando uma porta não abre ou quando uma janela não está aberta, o não também é um de Deus. Então, é um propósito de Deus. Às vezes, Deus quer, a gente pensa, nos bastidores, a gente estava conversando que a gente pensa que tem o desejo de uma coisa, mas quando Deus realiza 100 vezes mais. Então, às vezes, a nossa fé é muito pequena. Então, é nesse sentido de colocar Deus à frente, colocar o projeto nas mãos de Deus, porque se aquele for o seu propósito de vida, Deus vai abençoar. E Deus abençoa isso de forma natural. Deus faz as coisas acontecerem de forma natural. Às vezes, a gente nem se acha capaz para tanta coisa, né? Mas Jesus nos alimenta, o Espírito Santo nos alimenta, nos fortifica, e a gente trilha aquele caminho sem nem saber como, mas a gente conseguiu trilhar. Entregue seus caminhos a Deus, é a nossa mensagem que nós encerrando o programa. E lhe ouvindo, uma empresária jovem, vencedora, determinada, né? Que Deus lhe abençoe e lhe conduza, né? Pela vontade dEle, porque os propósitos de Deus são de Deus, teus propósitos caminham com os propósitos de Deus, né? E, primeiro, a alegria de ter participado ao seu lado no programa e pedindo a Deus que Ele dê essa graça de você poder, a qualquer hora, a qualquer tempo, a gente está trabalhando junto aqui. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Sr. Biapina. Volto a dizer que eu estou extremamente feliz em estar aqui com o senhor. Eu que conheço o seu coração, eu que conheço toda a sua trajetória, o senhor que é um homem de Deus, um homem abençoado. E só de estar aqui perto do senhor já me sinto abençoada também. Então, agradeço demais por todas as suas palavras e tenho certeza que são palavras vindas abençoadas também. Então, muito obrigada. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou no nosso programa de hoje. Estaremos de volta no próximo sábado, às 7h da manhã, aqui na TV Ceará, canal 5. Fique com Deus.